que alegria. Hoje nós tivemos um dia bem intenso, né? Tivemos aqui pela manhã nosso batismo, fomos para Sorocaba. Sorocaba foi uma bênção também, glória a Deus. Temos bastante irmãos de Sorocaba hoje. Cadê os irmãos de Sorocaba? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós somos uma família só e Deus tem feito coisas lindas aqui, coisas lindas lá, e eu tenho me alegrado muito com o que Deus está fazendo. Hoje nós vamos ministrar uma palavra que tem por tema sob nova direção. Quando você passa em frente a um comércio e você vê uma placa sob nova direção, provavelmente o que esse proprietário quer comunicar é que a antiga gestão não era boa, mas agora tem outra pessoa ali. Porque se você comprar uma empresa e a empresa estiver muito boa, você não vai sair alardeando que você comprou, que aquele dono que estava fazendo um bom trabalho, ele não é mais o dono. Mas se você comprar uma empresa, se você tiver coragem de investir em uma empresa que não esteja tão bem, provavelmente você vai colocar essa placa lá, para dar um ânimo e uma motivação aos clientes insatisfeitos, que eles podem entrar e ter uma esperança de uma melhor experiência. Eu acredito que todos nós deveríamos andar com uma plaquinha dessa em nós, dizendo assim, ó, nós estamos sob nova direção. Porque, de fato, Jesus comprou nossas vidas e Ele quer fazer algo novo em nós. E por que isso é importante? Primeiro, porque você precisa entender que você não é dono mais de si mesmo. Você tem um novo dono. Jesus é seu dono. E eu vou trabalhar hoje para nós compreendermos isso segundo as Escrituras. Em segundo lugar, se Jesus é teu dono, a gestão da sua vida precisa mudar. A forma que você leva a tua vida precisa mudar. Eu quero começar com você, te mostrando que você pertence a Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Tiago capítulo 4. Se puder me dar um pouco de luz para a plateia, eu agradeço. A partir do verso 13. Obrigado. Tiago 4, a partir do verso 13. O texto diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago está trabalhando com uma linguagem muito parecida com a linguagem de Provérbios, uma linguagem que traz um pouco dessa realidade da vida. Ele está dizendo o seguinte, é como se você estivesse ingressando em uma nova empresa e você recebesse um manual de procedimento e de linguagem. Como se houvesse uma nova cultura dentro dessa empresa e você precisasse se adequar. Tiago está dizendo, gente, vocês que diziam isso, não digam mais isso, digam isso aqui, ó. Você que se comportava dessa maneira, não se comporte mais assim. Você que dizia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ganhar dinheiro, vou viajar numa cidade, vou trabalhar, não diga mais dessa maneira. Ele não está dizendo que você não deve ter planos. Ele está dizendo o seguinte, você nem sabe se você estará vivo amanhã. Você nem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu brinquei aqui pela manhã, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Na verdade é uma brincadeira totalmente verdadeira. Sabe o que existe em comum entre todo mundo que morreu? Todo mundo que morreu estava vivo um dia antes. Sabe o que isso quer dizer? Que você não sabe o dia que você vai partir. Alguém de vocês aqui pode partir amanhã. E talvez você esteja falando com vanglória e pretensão a respeito do ano que vem. Tiago está dizendo isso, ele está dando um choque de realidade na gente. Mas ele não faz só isso, ele fala o seguinte, você não deveria mais viver nessa vanglória tola, que é maligna. Você deveria colocar na tua linguagem uma nova forma, e quando você fosse dizer a respeito do teu futuro, você deve dizer, se o Senhor
permitir, se o Senhor quiser. Nós temos no nosso linguajar muitas expressões que não significam nada. Se você chegar para um brasileiro, para nós aqui, e você falar assim, olá, tudo bem? E a pessoa te responder assim, não, não está bem. Você não sabe nem o que falar, irmão, porque você não estava querendo saber se ela está bem ou não. É só a nossa forma de cumprimentar. Olá, tudo bem? A pessoa fala, não está bem. Eu falei de lá em Sorocaba que dá tchutchu na pessoazinha. Ela nem sabe o que falar depois daquilo. Porque são expressões vazias. A gente fala, lá, oi, tudo bem? E essa expressão que Tiago fala aqui, na boca de muita gente é uma expressão vazia. Se o Senhor quiser, Ele só está dizendo assim, eu vou. Ele não está entendendo que é uma linguagem que deve comunicar algo para aqueles que o ouvem, mas também é para comunicar algo para Ele. Eu não sou dono de mim mesmo. A palavra que Tiago usa para falar se o Senhor permitir é a palavra Kyrios. Hoje nós não temos muita noção do que significa o Senhor na linguagem deles, na linguagem do primeiro século. Por quê? Porque nós já superamos de forma geral a escravidão. Mas nos tempos bíblicos a escravidão era uma convenção social. Quando nós olhamos para a escravidão, o que vem à nossa cabeça é essa escravidão moderna. A escravidão da África, que pessoas de forma injusta e chegavam lá dentro, entravam em tribos, ou às vezes a própria tribo vendiam as pessoas da tribo para aqueles mercadores de escravos que os traziam para um outro lugar, de forma visceral, horrível, e glória a Deus que nós vencemos isso. A escravidão nunca foi boa em tempo nenhum, mas no tempo de Jesus ela era uma convenção social. Por exemplo, se a pessoa não conseguisse pagar uma dívida, ela podia se doar como escravo para pagar a dívida. Se houvesse uma guerra, os vencedores se tornavam senhores dos perdedores. Por isso que nós tínhamos médicos escravos, engenheiros escravos, porque eles pertenciam ao povo que perdeu a batalha. Então, dentro da linguagem comercial, era muito comum falar sobre escravo. E a palavra Kyrios não era uma palavra usada somente para denotar respeito e autoridade. No Brasil, as pessoas que estão ligadas a uma família um pouco mais tradicional não conseguem chamar alguém mais velho de você. É sempre senhor. Pessoas de autoridade, ou professores, ou liderança, a pessoa vai sempre se referir a como senhor, porque está entranhada dentro da cultura dela. Mas, naquele tempo, quando a pessoa dizia, Senhor, Ele é o meu Senhor, ou quando Paulo vai dizer que nós deveríamos confessar Jesus como Senhor, nós já vamos ler isso, ou quando Tiago diz, se o Senhor permitir, a ideia que Tiago está passando é, você tem que entender que você não é dono mais de si mesmo. Agora você tem um dono, e você vai, se esse dono quiser, os meus filhos, eles não têm autoridade para aceitar um convite. Por muitas vezes alguém chama os meus filhos para almoçar, vamos almoçar com a gente, vamos passear com a gente. Eles vêm até a gente e dizem assim, pai, fulano me convidou para comer com eles, a gente pode? E eles voltam lá e dizem, meu pai deixou, ou meu pai não deixou. Porque eles sabem que eles não têm autoridade sobre a própria vida deles, eles ainda são crianças. Davi, um dia nós estávamos sentados à mesa, e nós estávamos conversando, e eu perguntei para o Davi assim, Davi, quem é que manda aqui em casa? E ele ficou numa dúvida, assim, ele não sabia se ele falava quem é que falava, porque ele ficou com medo da mãe dele, ele não sabia se podia falar. E aí eu brinquei e falei, cara, você sabe que é sua mãe que manda. Aí ele falou, e quando eu casar? E quando você casar, sua mulher que vai mandar, cara. Aí ele baixou a cabeça e falou, pai, a mãe manda em mim. O senhor manda em mim. Aí eu vou casar, minha mulher vai mandar em mim. Quando é que eu vou mandar em alguém? E a gente deu muita risada. Mas a ideia do que Tiago está passando é justamente essa. Eu não tenho autoridade sobre mim mesmo. Eu vou se o meu Senhor quiser que eu vá. Se o meu Senhor permitir que eu vá. E nós precisamos inserir isso dentro da nossa comunicação como uma ideia de transmitir para o nosso ser. Eu não mando em mim mesmo. O Senhor é quem manda em mim. Eu sirvo a um dono. Eu pertenço a alguém. E isso está totalmente ligado ao nosso processo de salvação. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação.
Por que é importante a confissão? Qual a ideia que Paulo está transmitindo aqui? Nos tempos bíblicos, como é que funcionavam os negócios? Se uma pessoa comprasse um carro, por exemplo, hoje nós vamos no cartório e transferimos esse carro para outra pessoa. Nos tempos bíblicos não tinha cartório. E isso não era exclusividade do povo hebreu, era a realidade de todos os povos. Mas falando especificamente do povo hebreu, eles iam para as portas da cidade, o comprador e o vendedor, levavam testemunhas e eles verbalizavam o negócio. Então, aquele que estava vendendo o carro dizia: eu vendo o carro tal, placa tal, quilometragem tal, para ele com o valor tal. A pessoa que ia comprar falava: eu concordo em pagar o valor tal para ele. E eles verbalizavam o negócio. Diante de testemunhos, o negócio estava feito. Não precisava de papel, não precisava de nada disso. Abraão, quando compra uma terra para sua esposa ser enterrada, ele vai fazer isso. Ele vai e declara o que ele estava fazendo. Quando Paulo diz que para ser salvo, nós precisamos crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessar com a boca que Ele é Senhor, a ideia de Paulo é justamente essa: ei gente, eu quero anunciar que agora eu não pertenço a mim mesmo, agora eu tenho um dono, e o meu dono é Jesus. E por isso nós enfatizamos aqui, que Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Se nós fizermos uma pesquisa rápida em Itapetininga e perguntarmos quem crê em Jesus, vamos sair daqui, vamos bater de porta em porta e dizer: você crê em Jesus, sim ou não? Na sua opinião, quantos por cento das pessoas de Itapetininga vão dizer que crê em Jesus? 95%, 90%, concordam comigo? Agora, quantas dessas pessoas vivem como Jesus quer? Por isso, crer não é o suficiente. Nós precisamos crer e confessá-lo como dono. Porque quando eu confesso Ele como meu dono, eu vou dizer como que o meu dono quer que eu viva. Que jeito que meu dono quer que eu me comporte. Onde Ele quer que eu vá. Por isso, nós precisamos fazer de Jesus o Senhor de nossas vidas. Eu quero ler com você, na tradução brasileira, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transladou para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele vai usar termos aqui que tem tudo a ver com a lógica de negócios da época. Ele vai usar a palavra resgate, ele vai usar a palavra redenção. Hoje, se nós falarmos sobre resgate, nós estamos pensando em alguém que está em apuro, e a gente vai lá e tira ela daquela situação. Se nós pensarmos em redenção, nós pensamos em uma pessoa que fez algo errado e agora faz algo bom para se redimir. Não tem nada a ver com a ideia bíblica. A ideia bíblica sobre resgate é alguém que se vendeu por conta de uma dívida, se tornou escravo, e alguém foi lá e pagou a dívida e libertou essa pessoa. Então esse é o valor do resgate. Então a Bíblia está dizendo que Jesus nos resgatou, está dizendo que Ele pagou uma dívida para nos resgatar, nos livrar. Ele usa a palavra redenção. Redenção significa a mesma coisa. Ele nos redimiu pagando essa dívida para que fôssemos livres. A tradução brasileira vai usar a ideia de que Ele nos libertou do poder das trevas. Outras versões vai dizer que Ele nos libertou do reino das trevas. Mas todas elas querem falar a respeito da libertação que Deus nos deu de um domínio que dominava os nossos desejos, dominava as nossas ações, dominava as nossas decisões. A nossa vontade não era livre. Pastor, o senhor crê em livre-arbítrio? Eu creio, mas não no livre-arbítrio pleno. A única pessoa que teve livre-arbítrio pleno foi Adão. Nós não temos total liberdade, a nossa liberdade está corrompida pelo pecado. Você não consegue acordar pela manhã e dizer assim: hoje eu não vou pecar. Por que não? Porque nós temos que lidar com a presença do pecado. Nós já falamos disso aqui na semana passada. Mas essa vontade, além de estar comprometida pela desconfiguração do pecado, nós éramos governados por um desejo de contrariar o Senhor. E aí Paulo vai dizer que o Senhor nos libertou desse domínio. Nos libertou do governo das trevas. Mas ele vai usar o termo que ele vai dizer que o Senhor tirou a gente de lá e colocou-nos diante do Senhor, de um novo governo, de um novo poder. E agora o poder que nos rege é o poder do Filho de Deus. Você é governado pelo Filho de Deus, amém? Quero ler com você
Colossenses, um capítulo para frente agora, Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. O texto diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Então vamos lá. Continuando, nós ainda estamos construindo a ideia de que temos um dono. E como é que passamos a pertencer a Ele? Então nós falamos que Ele nos transportou do governo das trevas, falamos que Ele nos resgatou, pagou uma dívida. Agora reafirmamos a partir desse texto que o Senhor rasgou o escrito de dívida que era contrário a nós. A nossa dívida era com quem? A nossa dívida era com o próprio Deus. Jesus não morreu para nos livrar do diabo, Jesus morreu para nos libertar da ira de Deus, e nos libertar do governo do pecado, do qual o diabo se apropriava desse poder e governava as nossas ações. Nós pertencíamos a um reino de trevas e nós fomos transportados para um reino de luz, e a nossa dívida com Deus foi paga. E qual é a ideia? A ideia é que no Éden o homem era perfeito e o homem foi desconfigurado pelo pecado. Nós herdamos a culpa de Adão e nós herdamos a natureza desconfigurada de Adão. Você poderia dizer: pastor, eu não acho justo herdar a culpa de Adão, sendo que eu não pequei lá no Éden. Mas por ter recebido a natureza de Adão, mesmo que você não tivesse recebido a culpa, você pecaria semelhante a ele por ter nascido com a natureza desconfigurada. Nós reafirmamos e ensinamos sempre aqui: um leão não se torna carnívoro quando ele come o primeiro pedaço de carne. Ah, esse leão aqui, vamos saber se ele é carnívoro ou não, tem que esperar o tempo para saber. Não, a gente sabe. Quando ele se tornar apto para mastigar uma carne, ele vai comer. Assim somos nós. Nós não somos pecadores depois que pecamos. Nós nascemos pecadores e por isso pecamos. A nossa natureza é inclinada para o mal. A nossa natureza vai nos levar para o pecado. Nós já falamos, nós usamos os exemplos das crianças aqui. Pode pegar uma criança, diz não para ela. Como que seu filho reage ao não? Diz para o seu filho não fazer uma coisa. Você vê a obsessão que vai existir dentro dele de fazer aquilo que ele foi proibido de fazer. Fala para ele: não, vai ali. É como se você estivesse falando: vai. Não, põe a mão na tomada. Você tem que lacrar a tomada para ele não morrer eletrocutado. Se tiver uma faca na tua casa, você tem que mudar tudo para ele não pegar a faca e se matar. Como é que eu tenho que proibir alguém de fazer mal a si mesmo? Isso é o pecado entranhado na natureza humana. Mas Jesus morreu para nos dar uma nova natureza, para que pudéssemos ter prazer na vontade do Senhor. Amém? Agora o texto vai dizer que Jesus despojou os principados e potestades e triunfou deles na cruz do Calvário. A palavra de despojo fala de guerra. É quando um exército vencia o outro e ele buscava os espólios, e os espojos que na verdade os despojos eram coisas que o outro exército tinha e que interessavam ao exército vencedor. E eu faço uma pergunta para você: o que o reino das trevas tinha que podia interessar a Jesus ao ponto dele despojá-los? A única coisa que eles tinham que interessava ao nosso Senhor era o governo sobre sua vida. Mas a Bíblia diz que Ele triunfou sobre eles na cruz. Triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Para que a sua vida não estivesse mais sob o domínio das trevas, mas estivesse sob o domínio do Senhor. E hoje você pertence ao Senhor. Olha o que está escrito na 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo vai dizer aos Efésios, verso 1,14, que a marca dessa compra é o Espírito Santo. O selo fala de garantia. O que garante que você pertence a Deus é porque você tem o Espírito Santo de Deus. No reino espiritual, quando te vem, tem uma plaquinha na entrada da tua vida: propriedade exclusiva de Deus. Essa propriedade pertence a Jesus Cristo. Esse é o que está na sua vida. Irmãos, imagina o seguinte: se nós protegemos bem aquilo que é nosso, imagina aquilo que pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Essa é a primeira parte do nosso entendimento. Você pertence ao Senhor.
A segunda parte da nossa mensagem, que nós vamos falar agora, é sobre estar sob a direção de Deus. É estar sob nova direção. Imagine que você está num carro desgovernado. Você não consegue governar aquele carro. Você está se ferindo, você está correndo risco de vida porque você não consegue controlar. E aí você passa o controle daquilo para quem sabe controlar, para quem sabe manejar aquilo ali. Quando nós passamos a nossa vida para o Senhor, é esse reconhecimento que temos que ter. Eu não estou conseguindo controlar a minha vida. Eu vou sair do controle e vou passar o controle da vida para Jesus. E agora Ele vai gerir da forma dEle. E aí nós voltamos ao texto lido inicialmente, mas agora só no verso 15 de Tiago 4, para recapitularmos a frase. Ele diz: em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Irmãos, não faz sentido você estar perdido e ter sido encontrado, você estar caminhando para o inferno e Jesus ter mudado a tua vida, e você querer viver do seu próprio jeito. Você dizer assim: não, esse é o que eu quero, esse é o meu jeito de fazer. Olha o que está escrito na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15 até o verso 17. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, olha o que ele está dizendo. Não faz sentido nós vivemos para nós mesmos. De modo de que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. As coisas já passaram, agora você está vivendo um novo tempo na sua vida. E não faz sentido você querer viver do teu próprio jeito. Você precisa permitir que o dono da tua vida governe tua vida e governe a tua ação, para que a tua vida não seja mais vivida para si mesmo, mas seja vivida para Ele. E isso nós não estamos falando de ministério. Pastor, agora eu vou viver para Ele e eu quero ser missionário. Pode ser que Deus tenha te chamado para missionário, mas não é essa a ideia. A ideia é que Deus precisa controlar todo o teu ser, todas as suas ações, todas as suas intenções precisam ser direcionadas para Ele. Não importa o teu jeito, importa o jeito dEle. Você não pertence mais a si mesmo. Você não é dono de si mesmo. Imagine que o meu filho de 9 anos, o Antônio, começasse a tomar decisões. Não, eu vou fazer isso, eu vou passar férias ali, eu vou comprar tal coisa, eu vou vender tal brinquedo, eu vou fazer tal isso, eu vou... Não, meu amigo, você não tem essa autoridade, eu estou aqui para... Eu tomo as decisões. Se meu filho fizer isso, ele estará vivendo uma loucura, um devaneio. É assim que você vive quando você quer fazer do teu jeito e não considera que você tem um dono. Você precisa viver para Ele. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 6, do verso 1 até o verso 4. O texto diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Um dos símbolos do batismo, é por isso que nós batizamos por imersão, é o sepultamento. Quando nós mergulhamos alguém na água, é por isso que nós mergulhamos, porque a ideia é transmitir a ideia de morte. É o que aconteceu quando nós cremos em Cristo, fomos sepultados com Cristo. E quando levantamos, assim como um bebê que sai envolto de água, quando você levanta da água, você está nascendo, ressuscitando para uma nova vida. Nós precisamos internalizar isso. Deus nos chamou para viver uma nova vida. Portanto, tudo o que você tem, tudo o que você é, todo o seu tempo pertencem ao Senhor. E você precisa compreender isso e compreender a dimensão de tudo isso. Por isso que ser salvo significa perder tudo que tem. Não porque precisamos pagar com tudo que temos para ser salvo. É que quando somos salvos, passamos a nossa vida para o nome dEle. Ou seja, se eu passo a minha vida, as minhas horas, o meu jeito, os meus recursos, tudo isso pertence ao Senhor. E você precisa compreender isso. E baseado em tudo isso, eu quero trazer aqui pelo menos 3 conselhos sobre essa nova gestão de Cristo em nossas vidas.
A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós recebemos uma forma de viver dos nossos pais, dos nossos antepassados. Nós recebemos um legado. Ou seja, todos nós estamos vivendo de um jeito que é nosso, que foi nos dado. Eu não creio em determinismo, mas você hoje pensa como você foi ensinado a pensar. E provavelmente o seu pensar sofreu grandes evoluções ao longo da vida, por pessoas que passaram pela sua vida e foram influentes. Ou seja, todos nós vivemos aquilo que aprendemos. E quando nós chegamos diante de Cristo, nós temos que entender que estamos chegando com uma bagagem, nós estamos chegando com uma formatação. Olha o que diz Pedro, na primeira carta, também agora na revista atualizada, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabemos que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. De novo a ideia de que fomos comprados, mas ele está dizendo que nós somos libertos de um fútil legado que recebemos de nossos pais. Ontem eu estava conversando com o João, amigo nosso aqui da igreja, ele estava me dando um dado que eu não sabia. Ele estava mostrando uma pesquisa que nos Estados Unidos as fazendas chegam até a 6ª geração, ou seja, os pais têm sucesso no processo de sucessão. E ele me deu muitas informações muito legais sobre isso. E que no Brasil não temos conseguido chegar na 2ª geração. Normalmente para numa geração só. A outra geração não toca adiante os sonhos dos pais. Somos ruins em levantarmos sucessores. Mas, mesmo que você não consiga fazer uma sucessão a respeito financeira, em relação às finanças, todos nós passamos algumas coisas para os nossos filhos. Nós não somos imunes aos casamentos dos nossos pais. Nós não somos imunes ao jeito que os nossos pais veem a vida. Nós não somos imunes ao jeito que nossos pais lidam com finanças. Mesmo que queiramos nos distanciar daquilo que eles fizeram, ainda assim, ao nos distanciar, estaremos sendo influenciados por aquilo que eles eram. Nós sempre temos um ponto de referência. E quando nós entendemos isso, nós estamos entendendo o que Pedro está dizendo, que nós recebemos um fútil legado de nossos pais. E eu não estou falando só dos nossos pais, pai e mãe, não. É das gerações. Nós recebemos um legado que é milenário, um legado que vem de Adão. E esse legado é fútil. Esse legado é fútil. E o que nós vamos fazer diante desse legado? Paulo diz, Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo não diz, vocês serão transformados no modo de pensar. Ele está dizendo, transformem-se pelo seu modo de pensar. É um imperativo, porque a transformação não é um processo automático. A salvação é algo que recebemos do Senhor de forma automática, nós não temos participação no processo de salvação, mas no processo de transformação, nós precisaremos nos arrepender daquilo que nós herdamos dos nossos pais, da nossa sociedade e que não está relacionado e não comunica com a vontade de Deus. Ou seja, se você não se arrepender, você nunca experimentará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai precisar tomar uma decisão, você vai precisar se arrepender. Você vai precisar dizer, isso aqui não pertence à minha nova natureza. É por isso que nós nos arrependemos. Quando você age de uma maneira impulsiva, quando você age de uma maneira que não agrada ao Senhor, você precisa se arrepender. Você não deve afagar o pecado. Você não deve dizer assim, não, eu sou assim mesmo. É que os meus pais eram italianos. É que meus pais eram, meu irmão. Ah, o sangue aqui é sangue italiano. Não, o sangue aqui é o sangue do Cordeiro. Nós temos uma nova natureza. Você não pode mais justificar o seu pecado. Você precisa se arrepender dele. Você não pode mais ficar levantando desculpas e justificativas para dizer assim, não, é que veja bem, foi assim que eu aprendi. Eu concordo, você aprendeu desse jeito, é o fútil legado, mas você foi liberto desse fútil legado e você recebeu poder para vencer. Você não precisa ser desse jeito para sempre. Você pode ser transformado. Paulo não nos daria um imperativo que nós não fôssemos capazes de fazer. Ele não diria, transformem-se, se nós fôssemos incapazes de viver isso. Você pode. O processo de transformação não é automático. Você vai ter que se arrepender dos seus pecados. Amém?
Segunda verdade a respeito dessa gestão é que nós precisaremos reconhecer as formas erradas que temos e que pertencem à nossa antiga natureza. Você vai ter que estar atento. Opa, isso aqui pertence à antiga. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o processo é automático. Segundo, você vai ter que estar atento para reconhecer padrões que não pertencem à sua nova natureza. Amém? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 6, verso 11 e 14. Do 11 ao 14. Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa não estar debaixo da lei, mas estar debaixo da graça? Porque quando estávamos debaixo da lei, a lei era contrária ao nosso desejo. Alguém que ainda não conheceu a graça, quando ele lida com a vontade de Deus, ele está lidando com algo que ele não quer. Então a lei é contrária à minha vontade, mas quem está debaixo da graça teve o seu querer transformado, teve sua vontade transformada. Por isso que João vai dizer que nós não precisamos de lei, porque a lei foi cravada no nosso coração. Hoje, quando eu leio as escrituras, eu não estou lendo algo que eu não quero, eu estou lendo algo que eu quero, porque Jesus mudou o meu querer. Outra brincadeira de homens aqui, né? Os homens vão entender. Às vezes um amigo liga para a gente e fala: vamos fazer um churrasco? Aí você fala: pera um pouquinho que eu vou perguntar para minha mulher se eu quero. Já viu essa brincadeira? Minha mulher disse que eu quero. Quando eu olho para as escrituras, eu descubro o que eu quero. Quando eu olho para a Bíblia, eu não estou olhando para a Bíblia como algo que está o tempo todo contrariando. Se a Bíblia está te contrariando o tempo todo, se tudo que a Bíblia fala é o que você não quer viver, você precisa clamar ao Senhor para que Ele transforme o teu coração. Porque para nós que fomos transformados, quando a gente olha para as escrituras, nós estamos olhando para descobrir o que a gente quer. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso você tem que estar atento aos padrões que não pertencem à nova natureza. Precisa existir na tua vida um antes e depois de Cristo. Nós sabemos que a história foi dividida em antes e depois de Cristo. A pergunta é se a sua vida foi dividida em antes e depois de Cristo. Se hoje eu fizesse uma pergunta aqui: quantos aqui tem histórias para contar que mostram a diferença de quem você era para quem você é agora? Quantos seriam boas histórias para contar? Levanta a mão assim, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Que você lembre dessa história, porque eu lembro. Se eu pegar o Mateus antes de Cristo e o Mateus depois de Cristo, são duas pessoas completamente diferentes. São duas pessoas que não se parecem. Deus mudou o meu caráter, Deus mudou a minha natureza, Deus mudou a minha vontade. Eu passei a querer coisas que eu não queria, e eu passei a detestar coisas que eu queria. Coisas que eram desejáveis passaram a ser abomináveis, e coisas que eu não queria e não desejava passaram a ser prazerosas, porque Jesus mudou a minha natureza. Se eu chegar para você e perguntar assim: e aí, como é que você reage diante da afronta? Ah, pastor, antigamente eu estourava na hora, e agora? Agora demora uns 2 minutos. Jesus não morreu para te dar 2 minutos de espera. Ele morreu para te dar domínio próprio, para que você não haja como você agia no passado. Ele morreu para que a sua vida seja transformada. Pastor, hoje demorou 2, amanhã 4, e agora eu já consigo me controlar, eu já não respondo. Porque, irmãos, a nossa forma de ver tem que ser a forma dele. Nós precisamos disso, irmãos, não faz sentido. É tão tolo a gente acreditar que a gente sabe mais do que Deus. Não, eu tenho que responder, pastor, porque se eu não responder, as pessoas vão crescer em cima de mim. Tá bom, então quer dizer que você sabe mais do que Deus, que disse que você precisa se humilhar. Não, pastor, porque eu não gosto de ser feito de bobo. Porque você crê que o seu jeito é melhor, porque no jeito de Cristo você dá a outra face para quem te bateu e anda uma segunda milha. Não, mas se eu fizer isso, todo mundo vai abusar de mim. É porque você ainda acha que você é mais inteligente que Deus. Porque ainda você acha que você tem que ensinar o rei do universo como é ser Deus. Você ainda não se humilhou dizendo: eu quero viver do jeito que Deus quer que eu viva, mesmo que não faça sentido.
Obediência, a gente obedece, não é quando faz sentido, a gente obedece porque a Bíblia diz, porque nós cremos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Assim como os nossos filhos não entendem os nãos, assim como nossos filhos não entendem as nossas direções, mas ainda assim sabemos que estamos oferecendo o melhor para eles, o que a palavra de Deus nos instrui é o melhor para nós, o que nos leva ao terceiro e último ponto: você precisa confiar em Deus. Adão e Eva foram enganados a respeito das intenções de Deus. Quando Satanás pergunta para Eva, a partir da serpente, diz para ela: o que o Senhor te disse a respeito do fruto? Aí ele diz que nós não podemos nem comer e nem tocar, senão nós vamos morrer. Lembra que Deus não disse isso para Adão, disse que se ele comesse morreria, mas Adão acho que foi transmitir para ela, falou: nem toca. É que nem a gente quando fala com criança, né? Olha, vão na casa, nem olha para as coisas, né? A gente fala para poder manter bem longe. E aí ele falou: não, vocês não vão morrer não. Ele falou isso porque ele não quer que vocês sejam como ele, porque o dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal como ele. Eva é enganada a respeito das intenções de Deus. Ela não confiou que Deus queria o melhor para ela. Tem muita gente que não quer viver do jeito de Deus, porque foi enganado pelo diabo. A pessoa começou a acreditar que se ela fizer a vontade de Deus, ela vai ser infeliz. Se eu abandonar esse pecado, eu não sei como eu vou viver. Se eu começar a viver desse jeito, eu não vou ser uma pessoa feliz, eu vou estar negando quem eu sou. O diabo já disse que o pecado é quem ela é. O pecado já disse que o pecado está ligado à identidade, à natureza dela. E que não existe uma possibilidade de felicidade em obediência ao Senhor. Talvez hoje você esteja com dificuldade de obedecer ao Senhor, porque ainda você não confia nele plenamente. E você precisa confiar nas intenções de Deus. Você precisa confiar que Deus tem o melhor para você. Você precisa acreditar que o jeito de Deus é o único jeito de se viver e encontrar felicidade real. Esse é o último texto que nós vamos ler hoje, mas eu quero que você preste bem atenção. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. O Senhor está dizendo assim: eu tenho planos bons para vocês. Talvez você chegou aqui hoje cheio de ansiedade. Talvez você esteja passando por problemas na sua família, e isso tem roubado o teu sono. Talvez você chegou aqui hoje, você precisa tomar uma decisão, você tem ficado angustiado por conta dessa decisão. Talvez você tenha perdido dias, porque você está tentando resolver uma coisa e você não consegue. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus vai dizer: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Paulo vai dizer que nós não devemos ficar ansiosos e contar ao Senhor tudo o que precisamos. Pedro vai dizer que nós não devemos ficar ansiosos, mas devemos confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus vai dizer que nós não devemos ficar ansiosos, porque o Deus que cuida dos lírios do campo, e o Deus que cuida das aves do céu, Ele também cuida de nós. Deus cuida de você. Nós precisamos descansar no Senhor, e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Eu não sei quais são os dilemas que você está vivendo, eu não sei quais são as dores que você está vivendo, mas talvez você esteja vivendo dores, porque ainda você não entendeu que você tem um dono, e ter um dono não significa só que ele vai ficar mandando nas suas decisões, isso também, mas significa que ele cuida de você, que ele se preocupa com você, que ele dá atenção para você, que ele preparou um lugar e um caminho, um destino, estabilidade para você. Você está sendo gerido pelo Rei do Universo, aquele que criou o céu e a terra, aquele que colocou tantas variáveis improváveis para que fosse possível a vida na terra. O Deus que controla o dia, a noite, o Deus que controla o mar, o Deus que controla todos os astros do céu, o Deus que controla as tempestades, o Deus que controla o vento, o Deus que faz com que as estações aconteçam para que possamos ter plantio e colheita, o Deus que está no controle de tudo, está no controle da tua vida, está no controle dos seus projetos, está no controle da tua história, está no controle do teu ministério. Você não deve ficar desesperado, porque você tem um dono. Ter um dono significa que nós
nós temos uma nova gestão, não significa só que a partir de agora tudo vai mudar. Isso é verdade, mas não vai mudar só no sentido moral, vai mudar no sentido de que podemos descansar, porque alguém cuida da gente. Alguém tem cuidado do nosso coração. Deus está cuidando de você. Vale a pena viver do jeito dele. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta noite. Essa festa linda que nós vivemos hoje de batismo, ela precisa terminar com a ideia de que você vai sair daqui dizendo: eu não sou dono de mim mesmo. Talvez você passou tantos anos querendo ter liberdade, mas não há liberdade real se nós não formos liderados pelo Rei do Universo. Porque se nós não formos liderados por Ele, somos escravizados por nossos desejos e nossas vontades. E os nossos desejos e nossas vontades nos levarão para a eternidade longe do Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega. Talvez você precise hoje declarar ao Senhor que você se arrepende de ter tentado fazer as coisas do seu jeito. Talvez o seu casamento hoje esteja passando por dias horríveis porque você fez do seu jeito. Talvez você esteja hoje sofrendo com seus filhos porque você decidiu criar seus filhos do seu jeito. Talvez hoje você esteja vivendo tristezas profundas porque você não geriu as coisas do jeito de Deus. Cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar do corpo, cuidar da nossa saúde é uma compreensão de que não somos donos de nós mesmos. Senhor, nós queremos orar a Ti nesta noite. Nos arrepender, Senhor, de fazermos tantos planos sem considerar a Tua vontade. Fazermos tantos planos de forma a mostrarmos a nossa arrogância, a nossa soberba, Senhor. Nós queremos nos humilhar diante de Ti e nos submetermos à Tua vontade. Eu quero te convidar a continuar essa oração. Talvez você precise colocar nome nas circunstâncias, situações que você lidou do teu próprio jeito e você entende que foi errado. Peça perdão ao Senhor, peça ajuda nele. Talvez você tenha um comportamento que é recorrente e que te atrapalha no trabalho, te atrapalha na tua casa, mas você insiste em se justificar. Hoje eu queria que você deixasse de lado todas as justificativas e falasse: Senhor, me transforma. Enquanto os irmãos cantam, eu quero que você levante um clamor por sua própria vida. Perdeu o valor.
Que essa se transforme em sua maior ambição. Ser um com Cristo, amém? Permitir que Ele governe a tua vida. Eu não podia, depois de uma festa tão linda como essa, não dar a oportunidade para você que está aqui hoje, talvez ainda não entregou a vida para Jesus como Senhor da sua vida, como dono de sua vida. Eu queria poder orar com você. Existe alguém entre nós que quer entregar a vida para Jesus? Levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Só levante assim as suas mãos. Temos aqui, glória a Deus, lá no fundo também. Só levante, temos ali no meio também. Levante uma de suas mãos bem alto lá atrás. À direita lá atrás também. Lá no fundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe alguém entre nós que hoje estava afastado do Senhor, mas hoje quer voltar para Jesus? Levante também uma de suas mãos. Quero orar por você lá atrás, olha. Glória a Deus, aqui na frente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está salvando, o Senhor está salvando. Glória a Deus. Eu quero orar com você, com esses dois grupos de pessoas. Eu queria muito te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu sei, pastor, vem para cá, eu quero orar. Eu sei que às vezes você pode se sentir um pouco intimidado, porque a igreja está lotada, mas vem para frente, o pessoal já está vindo aqui para frente, e eles vão estar servindo junto com você. Pode vir, sai do seu lugar, todos vocês que levantaram as mãos. Pode sair, pode vir para cá. Eu sei que está meio apertadinho para vocês saírem. Pode vir, venha, pode sair do seu lugar, isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não fica no seu lugar não, você que levantou a mão, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Dá tempo ainda de vir, tá? Você que ainda quer tomar uma decisão, pastor, e aí? Hoje nós estamos vendo uma festa aqui do que Deus fez com pessoas que meses atrás tomaram a decisão que você está tomando. O Senhor está fazendo uma obra linda em nosso meio. Se você nunca tomou essa decisão publicamente, pastor, por que tem que ser público? Eu expliquei na mensagem. Porque você está declarando com a sua boca que a partir de agora você pertence a Jesus. E a Bíblia diz que aquele que com o coração crê e com a boca confessa, esse será salvo. Ainda dá tempo. Se tiver alguém aí que não saiu do lugar, corre que dá tempo de você chegar aqui. Glória a Deus, tem gente vindo. Jesus está salvando, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é só o começo que Deus está fazendo, irmão. Só o começo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar com vocês. Mas antes de orar por vocês, eu quero orar com vocês. Eu vou fazer uma oração. Eu queria que vocês repetissem a oração comigo. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu te confesso diante de toda essa igreja que Tu és o meu Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de ter vivido para mim mesmo. Eu creio que o Senhor veio ao mundo. O Senhor morreu a minha morte e ressuscitou para me justificar. Eu tomo posse da salvação que o Senhor me prometeu. E hoje eu te chamo de Pai, porque eu sei que eu fui salvo. Recebe a minha vida em Tuas mãos. Eu te recebo como meu dono. Aleluia, aleluia. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Eu quero orar com você agora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você concorda com essa oração? Você concorda com essa oração que você acabou de repetir? Então eu quero orar por você agora. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, os voluntários estão orando junto com esses irmãos. A Tua palavra diz que o Senhor veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que Te receberam foram feitos filhos de Deus.
Pai, eles acabaram de receber uma paternidade nova, eles acabaram de receber uma nova natureza. Muitos deles não acreditam profundamente no que vai acontecer, porque eles não têm total dimensão. Mas, Senhor, eu quero ser boca do Senhor aqui. Essas pessoas viverão um novo tempo, uma transformação na natureza, no caráter delas. A família delas vão ser tocadas, Senhor. Eles vão viver um novo momento na vida deles. Eles vão perceber que o Senhor está cuidando de cada detalhe. O Senhor vai trabalhar com cura. Tem pessoas aqui que vieram para cá enfermos, Senhor, e serão curados fisicamente. Outros vieram para cá, para frente, Senhor, feridos emocionalmente, com suas almas destroçadas. E nós oramos para que eles vivam cura emocional, que o Senhor trabalhe o íntimo do ser deles, para mostrar que o Senhor está salvando eles integralmente. Senhor, que eles possam viver um novo tempo na vida deles. Nós declaramos isso, crendo na Tua palavra, que eles viverão uma nova vida, porque eles são nova criação, uma nova criatura, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória, esses líderes que estão com vocês vão ajudar vocês. Todos vocês estão com um líder por perto, eles querem servir vocês, para poder conectar vocês à comunidade, para que vocês não fiquem sozinhos. Nós vamos encerrar a reunião, mas esses líderes que estão aqui servindo essas pessoas agora, eles também vão estar aqui para orar por você. Então você que precisa de oração, você não precisa ir embora correndo. O culto acaba aqui para alguns, mas para outros ele continua. Amém? Então você que está aí, líder, por perto de alguma pessoa que entregou a vida para Jesus, peço que você ajude essa pessoa conduzindo ela agora. Eu quero orar por todos agora nesse momento. Senhor, muito obrigado pelo que nós vivemos aqui nesse dia. Foi um dia intenso, mas um dia cheio de alegria. Nosso coração está transbordando em Tua presença, Senhor. Senhor, que essa semana seja uma semana de nós refletirmos o quanto temos vivido para Ti, o quanto temos aceitado o Seu senhorio sobre nós. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Glória a Deus, que noite incrível, que momento impressionante, né? Sim, e o mais impactante de tudo, fechando com chave de ouro, pessoas hoje recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É uma grande festa para todos nós. Sim, sim, o pastor fez agora a pergunta, né, de pessoas que gostariam de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e muitas pessoas vieram até a frente para poder confessar a Jesus, para aceitar a Jesus como o dono da sua vida. E isso é incrível, isso é impactante. E mais uma vez, né, a gente vê a nossa família crescendo, pessoas se achegando a Cristo, pessoas entregando suas vidas a Jesus, as suas famílias a Jesus, né? Então hoje foi um dia assim de muita emoção, de muita unção, de muita adoração a Deus, né? A gente teve um batismo na parte da manhã, incrível. Aí agora no segundo culto, um batismo impressionante. Nós podemos sentir a presença de Deus assim durante todo o tempo. Então foi incrível fazer parte de tudo isso. E pra gente, né, muito orgulho a nossa célula, nós somos da célula Odres Novos, e a gente pôde batizar, né, os primeiros membros da nossa célula que se batizaram, o Gabriel, a Larissa. Para mim, assim, foi um momento de muita emoção. Confesso que ali eu fiquei um pouco nervoso, chorei, foi muito gostoso. Passou um filme na minha cabeça, assim, desde o dia que eles começaram a ir na célula, os dias que nós fizemos discipulado com eles, né? A gente fez discipulado online, porque eles estudam. Então não tem desculpa para a gente não acompanhar as pessoas. A gente sempre vai achar uma forma da gente poder pastorear essas pessoas. E para mim foi uma noite assim incrível.
E eu gostaria de fazer um convite especial para você que nos acompanha aí através dos cultos online e que ainda não conheceu a nossa igreja. Aos domingos, nosso culto é às 9 da manhã e o segundo culto às 18 horas. Durante a semana também a gente tem célula, né? Tem. Célula online na terça-feira. Temos a célula de mulheres também na terça-feira. Você pode nos procurar através do @PasChurch Itapetininga no Instagram. Manda um direct lá. Sim, sim. E aí você também pode participar junto com os seus filhos. Isso é importante, a gente não falou. Sim, sim. Temos célula Kids também nas células. Então, o seu filho, a sua família inteira pode fazer parte desse momento da nossa igreja. Isso, né? Que a Cláudia está falando é muito interessante, porque às vezes você fica assim, nossa, mas eu vou numa célula, como é que vai ser? Primeira coisa, você vai ser muito bem recebido, porque toda a nossa equipe, os líderes da nossa igreja, são muito capacitados, muito preparados para receber você e a sua família. Mas eu tenho criança pequena, posso levar? Sim, você pode procurar uma célula que tenha a célula Kids em paralelo. Então você vai chegar lá, você vai participar da célula, vai ser ministrado, e em paralelo, na mesma residência, a sua criança vai para um espaço reservado para ser ministrado também na célula. Na linguagem deles. Na linguagem deles, que isso é incrível. Então isso é um ponto muito importante que a nossa igreja toma esse cuidado. Ah, mas eu tenho filho adolescente. Para o seu filho adolescente, nós temos células Difflin. Difflin são os nossos jovens aqui da igreja, né? Os nossos Difflins. Então você pode enviar o seu filho para uma célula Difflin, que nós temos algumas espalhadas pela cidade, e os Difflins acontecem, né? Os cultos Difflin acontecem todo sábado aqui na nossa igreja, no Auditório 2. Então, todo sábado, 7h30 da noite, tem culto Difflin. Então, se você quer saber mais, procura lá, pass.church/Itapetininga, e lá tem todas as informações, a nossa agenda de cultos, você vai ser muito bem recebido em todos eles. Somente nesse sábado que vai ser um culto diferenciado, né? Será culto de casais, né? Esse sábado, você, casal que tá aí, temos culto de casais aqui na igreja. Sim. Professor Nelson, que ele ministra casais lá de Sorocaba, um cara muito engraçado, muito legal, que faz palestras incríveis. Ele vai estar aqui para ministrar os casais. Então, se você quer participar, você, o seu marido, você, sua esposa, deixa a criançada lá com os tios, com os avós, com o pessoal da família e venha para fortalecer o seu casamento, fortalecer a base mais importante da tua família, que é o relacionamento entre o casal, entre o marido e a esposa. Bom ou não é? É ótimo, e o pessoal pergunta se precisa fazer inscrição. Não precisa, é só chegar. É só chegar. Bom? Sábado, dia 29, às 7h30 da noite, vai começar e vai ser assim, eu garanto, vai ser um divisor de águas na sua vida, tá bom? Quem vem no primeiro não fica sem vir no segundo, no terceiro, no quarto culto, porque o culto de casais é marcante. É marcante, não é? É, sim. Aí, ó, o brilho no olho dela. Amo. Então, venha participar. E os nossos cultos, né? Todo domingo, às 9 e às 18 horas. Nossos cultos, eles são, assim, momentos incríveis que nós passamos aqui em comunidade, nosso culto de celebração, e a nossa igreja está aberta para te receber, para cuidar de você, da sua família, te orientar no seu caminho em direção a Cristo. Amém? Amém. Vamos orar agora por você que está assistindo aí, que está até agora em nosso culto online, né, na nossa, como eu digo, campus online da Pastor de Itapetininga. Então eu quero orar por você, para você ser abençoado também, que a sua semana seja assim vitoriosa, em nome de Jesus. Então feche os seus olhos, se conecte agora a Jesus. Pai, nós te amamos, Senhor. Te damos graças por esse domingo, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoou com o batismo, com muitas coisas que nós vimos nessa noite, pessoas entregando a vida a Ti, Senhor. Nós agradecemos por fazer parte disso, Senhor. Sim, então, Pai. que o Senhor continue nos abençoando, nos ajustando, nos ensinando, Pai, ajustando a nossa armadura, nos fortalecendo, Jesus, para que nós possamos seguir diante, Senhor Deus, da Tua presença todos os dias. Eu oro, Senhor Deus, por cada família que está agora no culto online, por cada família que está agora, Senhor Deus, através do celular, através do computador, através da TV, Senhor, nos assistindo, Pai. Abençoa, Pai, essa família, abençoa os filhos, os negócios, Pai, o casamento, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam prósperos, abençoados por Ti, Senhor Sim, Deus, Jesus. e que o Teu amor, Pai, prevaleça em cada lar, em nome de Jesus, Pai. Nós Te adoramos, Te amamos e somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolheu para Te servir, Senhor. Nós abençoamos o nosso domingo, Senhor Deus, e entregamos a Ti, Pai, este final de semana, e Te pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença, nos dê a oportunidade de falar do Teu nome, de falar do Teu amor, Senhor. Prepara, Senhor Deus, o nosso caminho, que mais uma semana nós possamos vencer na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Nós amamos você.
Você tem aqui na Paz Church Itapetininga uma casa para você poder ser cuidado, ser acompanhado. E como a gente sempre diz, né? Nós somos a Paz Church Itapetininga, uma família que não para de crescer. Tchau, tchau.